Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez a nossa pergunta: qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você está assistindo mais uma edição do Jornal Foco do Brasil? Nos conte de qual lugar, também deixe a sua opinião, o seu comentário, participe do chat ao vivo. É importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Rio Grande do Sul neste sábado, onde mais uma vez foi muito bem recebido por brasileiros. Na manhã deste sábado, dia 11 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Porto Alegre, capital gaúcha, acompanhado de seu segundo filho, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. De Porto Alegre, ele se dirigiu ao município de Esteio, onde foi ao Parque de Exposições Assis Brasil prestigiar a Expo Inter, feira agropecuária de destaque nacional e internacional, que é considerada, gente, a maior feira de exposição de animais da América Latina. Durante a visita à feira, o presidente participou de cerimônia, onde recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha. A honraria é a maior homenagem concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e tem como objetivo homenagear personalidades que contribuem para o desenvolvimento do Estado. A vida do presidente não é fácil. Se alguém quiser trocar comigo, troco agora. Mas eu entendo que é uma missão de Deus para a gente redirecionar esse país. Aos poucos, ele vai mudando, junto com o Onix, que está comigo bem antes das eleições, nós acompanhamos a transformação das cores nesse país. Cada vez mais, verde e amarelo toma conta da nossa pátria. Não podemos fazer as coisas da velocidade que muitos querem, mas a gente vai, aos poucos, redirecionando o futuro do nosso país. Temos 3 poderes, tem que ser respeitados e buscar sempre a melhor maneira de nos entendermos para que o produto do nosso trabalho seja estendido aos seus 210 milhões de habitantes. E nós temos um problema pela frente que tem que ser resolvido. O Supremo volta a discutir uma data diferente daquela fixada há pouco tempo, conhecido como marco temporal. Se a proposta do ministro Fachin vingar, teremos ou melhor, será proposto a demarcação de novas áreas indígenas que equivale a uma região sudeste toda, ou seja, ao fim do agronegócio. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Vivemos ainda momentos um pouco conturbados, mas tenho certeza que as coisas já começaram a se ajustar. Não é hora de dizer se esse ou aquele poder saiu vitorioso. A vitória tem que ser do povo brasileiro. A vitória tem que ser de vocês, porque somente assim nós podemos viver em harmonia e sonharmos com um Brasil realmente bem melhor do que aquele que nós recebemos em janeiro de 2019. Confio no povo brasileiro, confio em vocês e eu peço que acreditem, nós estamos fazendo o possível pelo nosso país. Acima de cada um de nós, acima dos 3 poderes, está o destino dessa grande nação. O presidente Jair Bolsonaro deve embarcar no domingo que vem, 19 de setembro, para Nova York, nos Estados Unidos, onde discursará na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU. Tradicionalmente, o presidente brasileiro é o primeiro chefe de Estado a falar. Em seguida, será a vez do presidente dos Estados Unidos. Será o primeiro pronunciamento de Joe Biden, mandatário daquele país, na Assembleia da ONU. A Assembleia Geral das Nações Unidas está marcada para começar no dia 21, ocasião em que o presidente Bolsonaro discursará, e será encerrada no dia 27.
A realização da viagem do presidente foi confirmada oficialmente pelo Itamaraty, sede das Relações Exteriores do Brasil, num comunicado enviado à imprensa. Ao contrário do que a torcida do Contra alardeia, as movimentações em torno dos atos do dia 7 de setembro, o mar verde e amarelo nas ruas, impulsionaram as redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos 7 dias, intervalo de 3 a 10 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro somou 138,7 mil novos seguidores no Instagram, segundo aponta a plataforma de análise Social Blade. A conta de Bolsonaro não registrava mais de 100 mil novos seguidores em apenas uma semana, desde abril de 2020, início da pandemia de Covid-19. Somente no dia 8 de setembro, após o feriado da Independência, 71 mil contas passaram a seguir o perfil do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, as manifestações, os atos em paz, pacificamente, de 7 de setembro, positivamente repercutindo nas redes sociais de Jair Bolsonaro. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Heleno, publicou um vídeo em suas redes sociais com um recado à população brasileira. O vídeo, que repercutiu ao longo deste sábado, diz... No vídeo, o general Heleno diz que não podemos desistir do Brasil. Heleno alertou que a esquerda segue unida e querendo voltar ao poder. General Heleno ainda falou sobre a carta do presidente Jair Bolsonaro e reforçou que os apoiadores do presidente não podem ficar desanimados. Não podemos desistir do Brasil. Alguns fatos deixaram muitos de nós desanimados. Isso não pode acontecer. A esquerda, apesar de sua passagem desastrosa pelo poder, segue unida e querendo voltar. Ela sofreu também um duro revés, que descobriu que o presidente Bolsonaro não tinha qualquer intenção de dar o golpe. Nosso presidente possui um formidável senso político. Discordei dele algumas vezes e depois descobri que ele tinha razão. Ele quer um país que preserve as liberdades individuais, as instituições nacionais, a independência e a harmonia dos poderes, a paz e a democracia. Vamos completar 1000 dias de governo sem nenhum escândalo de corrupção e com inúmeras entregas. Temos tudo o que precisamos para construir uma sociedade livre, próspera e feliz. Vamos em frente, unidos e confiantes. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ainda das repercussões da carta divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro em prol da pacificação no Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o comunicado à nação divulgado pelo presidente. De acordo com Guedes, a iniciativa colocou tudo de volta nos trilhos. A iniciativa do presidente Jair Bolsonaro colocou tudo de volta aos trilhos. O presidente não sinalizou em nenhum momento que descumpriria as regras democráticas. Nosso presidente merece respeito. Ganhou a eleição com quase 60 milhões de votos. Nunca apostem contra a democracia brasileira. Vamos sempre surpreender, destacou Guedes. Outro que se manifestou foi o ministro do Turismo, Gilson Machado, que elogiou o comunicado à nação divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro e disse que a carta foi um checkmate em seus opositores. Para ele, a iniciativa, fez cair por terra qualquer argumento golpista. A nota do presidente deixou os inimigos sem saber o que fazer. Caiu por terra qualquer argumento de golpista. Se você ler a nota e observar o contexto, vai entender. O presidente jogou a granada, sem pino, no colo de quem o nosso povo apontou no dia histórico de 7 de setembro, escreveu. O 7 de setembro fez efeito sim. A narrativa de golpista não cola mais. Observem que a imprensa está calada. Checkmate. Recebemos ontem, no Palácio, todos os setores da sociedade. O Brasil está em plena recuperação econômica. Todos os índices demonstram isso. Precisa desenhar? Questionou o ministro. Quem ainda comentou sobre o tema foi o ministro da Corte, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes afirmou que é preciso acreditar na boa-fé do presidente Jair Bolsonaro.
Temos de acreditar na boa-fé da manifestação e vamos aguardar os desdobramentos, declarou Gilmar Mendes. Segundo o ministro, neste momento, o diálogo é importante para concentrar esforços e tirar o país da crise. Vale ressaltar que é importante também que isso não seja de forma unilateral. Pacificação precisa vir dos 3 poderes. O triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia, ambos em São Paulo, seguem dando dor de cabeça para o petista Lula. Repercutiu, você viu, nessa semana que a Receita Federal está afirmando que Lula teria sonegado impostos e agido em conluio com empreiteiras de modo a ocultar rendimentos na casa dos milhões de reais. Um documento sobre um processo de execução fiscal que tramita na 2ª Vara da Justiça Federal em São Bernardo do Campo, São Paulo, mostra o caso em questão, que trata da cobrança de impostos por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no valor total de 1,25 milhão de reais. A dívida seria referente a recursos omitidos por Lula em suas declarações de renda sobre valores que teria recebido de empreiteiras para as reformas no triplex e no famoso sítio. Lula chegou a ser condenado em ambos os casos, mas os processos voltaram para o início após decisão da Corte. A ação da Receita contra Lula foi impetrada em junho do ano passado, após os auditores concluírem que o triplex pertencia ao ex-presidente e que a reforma do imóvel era um pacote de vantagens sobre os quais incidiam tributos. E agora? O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, deu sinal, gente. Ele avalia disputar uma vaga no Senado nas eleições do próximo ano. Ele aguarda a filiação do presidente Jair Bolsonaro a um partido para seguir o mesmo destino. Só não definiu se concorrerá por São Paulo ou outro estado cuja economia esteja atrelada ao agronegócio, como Goiás ou Mato Grosso. A intenção do presidente, no entanto, é que ele dispute o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Mas a ideia vem perdendo força porque o ministro gostaria de permanecer em Brasília e faltariam quadros de peso numa eventual base parlamentar do Congresso se o presidente for reeleito. Quer dizer, uma eleição de Tarcísio para uma base parlamentar no Senado, por exemplo, seria de grande relevância na reeleição eventual, não é evidente, do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, Tarcísio também poderia se licenciar para voltar ao ministério caso Bolsonaro quisesse. O secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa, do Ministério da Economia, disse que a inflação observada no Brasil se acentuou em virtude da pandemia que acabou por afetar a economia global. O preço das commodities disparou em todo o mundo, explicou o secretário. Esse problema também é enfrentado pelos Estados Unidos e pela Europa. Segundo Costa, as dificuldades econômicas são fruto da diminuição da produtividade. No Brasil, a produção não precisaria ter caído tanto, criticou ele. Contudo, observamos a turma do fica em casa, a economia a gente vê depois. Pois bem, agora chegou o momento. Até que as cadeias de suprimento voltem a ficar equilibradas, a inflação permanecerá alta. Quando há aumento da demanda sem a oferta proporcional de bens e serviços, ocorre a inflação. O secretário ressalta que o fenômeno observado no Brasil é de natureza passageira. Temos a inflação sob total controle do Banco Central, afirmou. Para que a inflação fosse evitada, as taxas de juros precisariam ser aumentadas e isso geraria impacto negativo na geração e manutenção de empregos. Então, tomou-se a decisão de evitar medidas como aquela, porque estrangularia a economia e aumentaria o custo do próprio governo federal, disse sobre o Banco Central o secretário. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também avaliou o tema. Ele defende redução das tarifas de importação e outras taxas para conter a alta da inflação no país. Esse é o momento certo de aumentar a oferta, aumentar a integração nos mercados globais, afirmou. Segundo Guedes, isso vai ajudar a controlar um pouco a escalada dos preços.
Contudo, o ministro tem uma perspectiva positiva de recuo já nos próximos meses. Inflação é uma questão chave. Eu acho que estamos no pior momento da inflação. Ela vai reduzir lentamente e vamos fechar o ano entre 7,5% e 8%, porque ainda temos alguns avanços para fazer, declarou Paulo Guedes. Nelson Piquet voltou a falar sobre seu posicionamento político. Ele participou agora no programa do Lacombe da Rede TV, né? Depois da sua participação especial junto à data de 7 de setembro em Brasília, conduzindo no veículo presidencial, não é? O presidente Jair Bolsonaro. O ex-piloto de Fórmula 1 disse que o presidente Jair Bolsonaro parou a roubalheira e é a salvação do Brasil. Eu sou fã dele por parar com a roubalheira incrível que tinha no país. Hoje você enxerga isso. A imprensa não fala nada disso. Fiquei fã dele. Eu o conheci. Ele me convidou para almoçar e a gente se deu bem. Nunca me envolvi em política na vida. Hoje sou Bolsonaro até a morte. Se a gente não ajudar ele, se o povo não ajudar ele, eu acho que ele é a salvação do Brasil. Está todo mundo unido para tentar resolver os problemas, com o povo unido. É impressionante o que ele está passando e tudo o que está fazendo para o Brasil. É impressionante também os esquerdistas falarem todos os dias uma mentira diferente. Mas a verdade sempre prevalece, disse Nelson Piquet. 11 de setembro de 2021, nos Estados Unidos, foi mais uma data repleta de lembranças tristes de fatos ocorridos há 20 anos. Muitas reflexões desde aquela terça-feira, 11 de setembro de 2001. O escritor brasileiro Mário Persona fez uma reflexão, uma análise, logo depois do acontecido. Ele escreveu: São 8h45 da manhã em Nova York. O sol da manhã bate nas torres gêmeas do World Trade Center, onde milhares de pessoas estão trabalhando. Repentinamente, o voo 11 da American Airlines, um Boeing 767, sequestrado por terroristas, bate na torre norte do World Trade Center. O avião estava indo do aeroporto de Boston para o aeroporto internacional de Los Angeles, com 92 pessoas a bordo. Como choque, a explosão é seguida de um incêndio consumindo muitas pessoas, antes até que se dessem conta do que estava acontecendo. O mundo, incrédulo, vê pela TV a parte superior da torre em chamas. Centenas de pessoas tentam sair usando as escadas, mas muitas ficam presas em seus escritórios por causa do fogo. Das janelas, eles gritam por ajuda. Vi umas 15 pessoas pularem das janelas. Você podia escutar um suspiro na multidão e olhar para cima, e a pessoa ainda caía por uns 10 ou 15 segundos. Alguns agitavam seus braços, alguns os mantinham esticados, contou uma testemunha. Um homem que trabalhava em seu escritório no 72º andar do Trade Center disse que sua escrivaninha voava de um lado para o outro do escritório por causa da oscilação da torre. Levou pouco mais de 1 hora para ele descer até a rua. Aproximadamente 18 minutos mais tarde, milhões que assistiam TV em todo o mundo podem ver quando o voo 175 da United Airlines, também um Boeing 767, indo de Boston a Los Angeles com 65 pessoas a bordo, atinge a Torre Sul do World Trade Center. Todas as pontes e túneis de Nova York são fechados. Um ataque terrorista contra os Estados Unidos estava acontecendo. A sequência, todos nós sabemos como foi. Os edifícios tinham muitos dispositivos de segurança e vigilância,
mas ninguém jamais iria esperar isto. O escritor brasileiro então reflete: você pode estar a quilômetros das torres, mas minha esperança é que não seja descuidado quanto à brevidade da vida e as consequências para aqueles que continuam em seus erros. E então ele nos remete a Deus. Prepare-se agora, enquanto você pode, crendo. É tudo o que importa. O escritor lembra: Deus está falando de forma drástica a este mundo, e cada um de nós precisa se lembrar de quão frágil é a vida. Ele está no comando. Precisamos saber disso também. Estes acontecimentos foram permitidos por Ele, e Ele está falando. Você está ouvindo sua voz? Todos nós sabemos que nosso tempo neste mundo é muito curto. Sob o aspecto da fé, perguntamos: estaríamos preparados para a surpresa final? Ou quando nossa vida estiver sob ataque, será surpresa? Seremos surpreendidos, como foram aqueles do 11 de setembro de 2001, quando não tiveram tempo para mais nada? Pense nisso. Agradecemos a sua atenção, desejando um ótimo domingo a todos e até segunda-feira em mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Que Deus abençoe a você e a sua família.